Você que tem a Bíblia, já pega a Bíblia onde você está, a palavra de Deus, e abra no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, o último livro da Bíblia, pega aí. Vamos dar continuidade agora no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2. Vamos estudar essas quatro cartas. As 4 cartas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Amém? Você que tem a Bíblia, coloque a Bíblia aí do lado, vamos ler a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 2. Coloca a mão direita na palavra, feche os seus olhos agora. Ó Deus de Israel, o Senhor é maravilhoso, Pai. A palavra do Senhor é maravilhosa. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez. Mas sabemos que a palavra do Senhor tem poder para mudar e transformar a vida do homem se ele crer. Como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo que venha a ser falado, Senhor, tudo que venha a ser lido, seja revelado e venha do Senhor. Nós entregamos tudo em suas mãos, ó Espírito Santo. Fala conosco, dai-nos a revelação da tua palavra. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Apocalipse, capítulo 2. Fala assim, começa assim. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Diga a glória a Deus. Na primeira carta do Apocalipse, uma das 7 cartas, a primeira, Éfeso, essa igreja é elogiada pelo seu trabalho. O trabalho de perseverança, muito trabalho, e não desanimou. Amém? E ela rejeitava o mal que acontecia, o povo que desobedecia a palavra de Deus, ela rejeitava e era contra tudo que era contrário à palavra de Deus. Amém? Mas ela foi elogiada por quê? Por causa da perseverança. Perseverança em seguir a Deus, a perseverança em seguir os mandamentos dos apóstolos, os mandamentos que o Senhor Jesus deixou, a palavra de Deus. Mas essa igreja, ela tinha algo contra ela. O que o Senhor Jesus foi contra essa igreja? Que ela perdeu o seu primeiro amor. O primeiro amor, os humildes começos. Era uma igreja perseverante de obras, mas o que ela fazia não era com amor, não era com pureza, não era com gratidão. Isso mostra que nós devemos sim fazer muitas obras. Devemos ser pessoas boas, caridosas, pessoas fiéis a Deus, não só em dízimo, oferta, mas em ajudar o nosso próximo, em evangelizar e falar o nome de Jesus. Tem que haver muitas obras, mas jamais podemos esquecer o primeiro amor. Tudo que nós venhamos fazer para Deus tem que ser com amor, tem que ser com agradecimento, tem que ser com gratidão. O que Deus ele fez e tem feito pela nossa vida. Diga a glória a Deus. E também uma promessa. Amém? Qual a recompensa?
A recompensa é que ela vai se alimentar da árvore da vida, se ela voltar à prática das primeiras obras. No final de tudo, haverá recompensa. Ela vai se alimentar do fruto da árvore da vida. Diga glória a Deus. A segunda carta que vamos ler é a igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna. No versículo 8, fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tribulação é problema, e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema do que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas, não tenha medo. As coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos a provas. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha que coisa maravilhosa. Nessa igreja de Esmirna, é uma igreja que foi a igreja que foi mais perseguida. Amém? Os estudiosos falam que essa igreja, ela foi no tempo que a igreja romana tomou conta e fazia espetáculos, levava o povo às arenas, levava os cristãos e levava para ser devorados pelos leões. Os cristãos eram queimados em praça pública. E a palavra fala, ela é elogiada, amém? Pelo sofrimento que está passando, por amor à palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Era uma igreja elogiada, perseguida, mas elogiada por Deus. Amém? Crítica, ela não tem nenhuma crítica. Tem uma recomendação para ela. Uma recomendação? Que ela seja fiel até a morte. Se a igreja for fiel até a morte, o que vai ser recompensado? O que vai receber de recompensa? Qual vai ser o fruto? Como fala? Dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é a coroa de vencedor, a coroa de vida eterna. Amém? E de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A palavra fala: quem for fiel a Deus até o fim, receberá a coroa da vida. E não passará pelo sofrimento da segunda morte, a condenação eterna do lago de fogo e enxofre. Muito pelo contrário. A palavra fala que essa pessoa será salva e receberá recompensa, porque essa pessoa o quê? Foi perseverante até a morte, até o fim. Persevera. Você está passando por dificuldade, por muita tribulação, persevera. Porque as provas que nós passamos agora não é nada comparado ao que essa igreja de Esmirna passou no tempo da perseguição da igreja de Roma. Era proibido. Nessa época era proibido. Amém? Proibido seguir, a palavra fala seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos dos apóstolos, seguir a palavra do Senhor Jesus é proibido. E quem seguia era condenado à morte. Morte em arena dos leões, queimado em praça pública, degolado, decapitado. O que nós passamos, como nós passamos agora, os problemas que nós passamos agora, como a palavra fala, que é leve e momentâneo. Nós passamos e vamos vencer junto com Deus. Seja fiel até a morte, que Deus vai nos dar a recompensa, a coroa da vida. Vai nos dar a vida eterna. Diga glória a Deus. A terceira igreja fala que é a igreja de Pérgamo. Versículo 12. Capítulo 2, Apocalipse 2. Versículo 12. Fala assim, ó. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negasse a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel,
a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também que tens, também que tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão vem sem demora. Senão vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Diga glória a Deus. Nessa igreja ela é elogiada pela fé, por se manter fiel no meio de uma sociedade que era contra os ensinamentos dos apóstolos e a palavra de Deus. Elogiada por se manter o quê? Por se manter confiante, confiando em Cristo, confiando no livramento, confiando o quê? Confiando que Deus irá dar o escape, que Deus irá dar o socorro, que Deus irá socorrer. Nós temos que ser fiel no mundo contrário, como a palavra fala da história de Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Nós temos que ser fiéis e íntegros no meio de uma geração pervertida e uma geração corrompida pelas vontades de Satanás. Nós temos que ser fiel a Deus até a morte. Temos que ser fiel a Deus até o fim. Isso nos manter com um coração puro, um coração limpo diante do nosso Senhor. Diga glórias a Deus. Elogiada pela fé e pela confiança em Cristo. Ela é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria, as heresias. E tem uma recomendação para essa igreja de Pérgamo. Qual a recomendação? Que ela se arrependa. Se arrependa. Se arrependa do quê? Se arrependa de não anunciar a verdade. Se arrependa de ser conivente com coisas erradas. Ser conivente com coisas que nós vemos e nós não falamos. Nós somos o povo de Deus e temos que abrir a boca para anunciar o que é errado. E qual o pensamento de Deus? Não podemos ser coniventes. A palavra fala, enquanto a igreja estiver aqui, a igreja tem poder e autoridade para falar tudo que é contrário à vontade do nosso Deus. E qual é a vontade de Deus? Temos que falar. Temos que falar a verdade a respeito de pecado. Temos que falar a respeito do pensamento de Deus. Temos que anunciar os bons costumes que agradam a Deus. Porque a palavra fala que nos últimos dias, a vida será difícil. E nós vivemos nos últimos dias. Tudo que nós ouvimos e vemos mostra que os dias são difíceis, que os dias são maus, que o ser humano tem se esquecido do seu Criador e tem dado ouvido ao seu próprio pensamento, muitas vezes pensamento inspirado por Satanás, pelo príncipe do mundo. Mas nós ouvimos a voz do nosso Deus que fala através da palavra. Diga glória a Deus. Mas há uma promessa. Qual que é a promessa? A promessa é essa: de receber o maná escondido. Deus tem alimento preparado para a gente, escondido, e vai dar para quem vencer. Alimento que só Ele pode dar para cada um de nós, para o povo de Deus. Alimento para a alma, alimento para o coração, galardão, recompensa. Mas não só isso, vai nos dar uma pedrinha branca. Darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Que coisa maravilhosa. Ele vai nos dar uma pedrinha branca e vai nos dar um novo nome. Só nós e Cristo, só o Senhor Jesus, e nós sabemos o nome que Ele vai dar. Novo nome. Aí nós estaremos morando no céu, na Nova Jerusalém, com o corpo transformado e glorificado, igual ao corpo de Jesus, e com um novo nome. Você não vai chamar mais Maria, você não vai chamar Joana. Não, eu não vou mais chamar Eliseu. Nós recebemos um novo nome, e só Cristo vai nos dar, e só nós sabemos. Qual será o nome que Deus vai dar para você? Deve ser maravilhoso.
Eu creio que vai ser maravilhoso o novo nome que ele vai dar para cada um de nós. Diga a glória a Deus. Continuando a falar assim, no Apocalipse capítulo 2, versículo 18, a carta à igreja em Tiatira. Fala assim, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus filhos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próxima de cama, bem como em qualquer tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservar o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga glórias a Deus. Essa carta, Deus ele elogia essa igreja, a igreja de Tiatira, pela perseverança, pelas obras, pelo amor. Amém? Mas algumas pessoas dessa igreja estavam se prostituindo, estavam negando a sua fé, adorando a imagens e adorando a demônios. Amém? Mas a palavra fala que o povo que permanecer fiel a Deus, e conservar sua fé, o que vai receber? Vai receber vitória. Como fala no versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, for fiel a Deus até o fim. Eu lhe daria autoridade sobre as nações. Quando fala autoridade sobre as nações, a Bíblia está falando sobre a autoridade do milênio. Depois dos 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus vem e vai derrotar o exército de Satanás. E durante 1000 anos o diabo será preso. E o Senhor Jesus estará aqui na terra junto com o povo dele. E a palavra fala, como está escrito aqui, que ele dará autoridade sobre as nações para o povo dele, para quem for fiel a ele. Dará o quê? Autoridade sobre as nações. Você imaginou você governar junto com Cristo aqui na terra? Ele promete, no milênio, 1000 anos, nós estaremos aqui governando junto com Cristo. Quem vai dominar e guiar e governar essa terra vai ser Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele se assentará no trono para julgar este povo, para guiar esse mundo, porque quem vai estar mandando é o Filho de Deus, o que se assenta no trono. Amém? Mas não só isso. Ele manda a gente ser fiel, pois o dia está o quê? Está próximo. Está próximo. Olha, essas 4 cartas que nós acabamos de ler agora, fala que Deus ele conhece as nossas obras, as nossas atitudes. Umas se manterão fiéis, e Deus ele elogia. Mas aquelas que elas não se mantêm fiel, Deus fala assim, se arrependa e volta à prática das primeiras obras, se conserta diante de Deus. A nossa vida pode ser uma dessas cartas que nós acabamos de ler agora. Lê com cuidado, você vai ver. Será que você perdeu o primeiro amor? Será que você tem negado a sua fé?
Será que você tem permanecido fiel a Deus? Você tem fraquejado, desanimado, muitas vezes pensado que Deus não existe, que Deus se esqueceu de você? Deus promete ser fiel. Ser fiel se for preciso até a morte. Que eu darei a coroa da vida, eu darei a recompensa. Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo não pertence ao povo de Deus. Nosso mundo se chama Nova Jerusalém Celestial. Essa é a cidade do povo de Deus. Por isso nós temos que se arrepender. Por isso nós temos que guardar nossa fé. Por isso nós devemos guardar o nosso coração diante do nosso Deus. Liberar perdão e guardar nossa consciência, nossa mente pura diante de Deus. Como está escrito, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que nos alimentar o que agrada a Deus. Que é a palavra, em consagração e jejum. Amém? Analise a sua vida. Você vai entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você vai aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Porque a partir de hoje, Deus ele vai mudar a sua vida e vai fazer aliança contigo para a honra e glória de Deus. Diga glórias a Deus. Pode fechar a Bíblia agora, a palavra de Deus? Já quero fazer uma oração por você agora, não vou demorar. Já pega o copo com água. Pastor, eu posso colocar peça de roupa, fotografia, documento? Pode, usa a sua fé. Quero orar pela sua vida agora. Eu vou pedir para que você venha aceitar Jesus, para que você venha pedir perdão pelos seus pecados. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é autor e consumador da fé e da vida. E cada palavra que foi semeada, Senhor, essa semente venha produzir muito fruto, ela venha crescer e venha dar muito fruto na vida do teu povo. Como está escrito na tua palavra, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Senhor, nós cremos na tua palavra. Por isso, consagra tudo que se encontra ao redor do teu povo. Peça de roupa, fotografia, documento, Senhor. Causa de carteira de trabalho. Coloca uma unção poderosa. Consagra essa água. Quem beber dessa água, beba do santo remédio. Que a presença do Senhor esteja na casa dessa pessoa, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam lá dessa pessoa, ao redor de toda a sua família, guardando o divã e protegendo de todo mal. Que a casa dessa pessoa seja uma bênção. Que a casa dessa pessoa seja um pedacinho do céu. Que na casa, no casamento do teu povo, sejam vidas usadas para glorificar o teu nome. Eu determino todos abençoados. Eu determino curados e abençoados pelo poder do nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glórias a Deus. Todos bebam da água com fé. Glórias a Deus.